Oi galera, eu sou o João e hoje a gente vai terminar de falar sobre a Segunda Guerra Mundial e como que as potências do eixo foram derrotadas pelos aliados. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e comentar pra mim qual foi o episódio mais marcante da Segunda Guerra Mundial para você. Em fevereiro de 1943 termina a Batalha de Stalingrado. E a partir daquele momento, as forças alemãs vão começar a ser empurradas pelo exército soviético. Também no norte da África, você também tem a vitória das forças inglesas ali na Líbia, na Batalha de El Alamein. Eles vencem os alemães do Afrika Korps, com a liderança do general Montgomery. E com uma série de sucessivas derrotas do Afrika Korps, o general Rommel ele recua de volta para Berlim, onde ele é redesignado para a defesa do território da França ocupada ali no norte, né, contra um possível ataque da Inglaterra. Ao mesmo tempo, uma força combinada de franceses que estavam nas colônias na África, de americanos e ingleses, eles entram no Marrocos e em Casablanca e começam a ocupar o norte da África, ali pegando aquela parte ali, Marrocos, Argélia e a Tunísia. E da Tunísia eles iniciam a operação para a invasão da Itália. Então eles começam primeiro a invasão da Sicília e você começa esses passos. Já no Pacífico, você tem a derrota dos japoneses na Batalha de Midway e sucessivas resistências armadas na China, nas Filipinas, e uma série de intervenções dos americanos em vários desses países, por exemplo, nas Filipinas, na Indonésia. Então a maré também vira no Oceano Pacífico. Outras potências, como por exemplo o Brasil, vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. O governo Getúlio Vargas declara guerra às potências do eixo no dia 22 de agosto de 1942. E Getúlio Vargas vai enviar a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Quando a história, ele disse que o dia que o Brasil entrasse na guerra, a cobra iria fumar. E esse acabou sendo o logo, né? Brasileiro meme desde sempre. Acabou sendo o logo e a frase de efeito da FEB, a cobra está fumando. Existia uma logo de uma cobra fumando no uniforme dos pracinhas. E ao mesmo tempo também a zoeira nunca termina nesse país. O logo da Força Aérea era o Sentapua, que era aquela ave característica com as feições cartunescas disparando com sua arma. E as forças brasileiras vão estar na tomada da Itália ali no finalzinho de 1943, começo de 1944. A situação na Itália então começa com a derrota das forças italianas na ilha da Sicília. Eles entram no território, na Península Itálica propriamente dita, pelo sul, e começam a escalar esse território para o norte. Mussolini ele vai ser capturado por resistentes ao fascismo dentro da Itália. Ele vai ser libertado por paraquedistas alemães da sua prisão, e com isso o Hitler manda o seu exército invadir a Península Itálica para resistir ao avanço dos aliados. Então a Rússia vindo de um lado, os aliados vindo pelo sul, e os alemães acabam dando a República de Saló para o Mussolini, para não perder um aliado. E em 1944 você tem a invasão das praias da Normandia, onde se inicia a campanha pela libertação da França, em julho de 1944, no dia 6 de julho de 1944, onde 5 praias vão ter a invasão de tropas americanas, inglesas, francesas e outros países falantes de inglês, então Canadá, que vão invadir as praias em forças combinadas. Algumas das 5 praias sofreram grandes resistências armadas dos alemães, outras você teve uma resistência baixa e eles conseguiram conquistar rapidamente. Em seguida eles começam um avanço sobre o território francês. E em 1944 ocorre a libertação da França com a expulsão do exército nazista. E em meados de 1945, no início de 1945, as forças
soviéticas já estavam em território alemão. Era só uma questão de tempo eles alcançarem Berlim. Ao mesmo tempo, as forças na frente ocidental estão sofrendo resistência ainda dos alemães, então você tem uma corrida até Berlim. Em abril, Berlim já está sendo bombardeada pelos soviéticos e estão à caça do Hitler. Em meados de abril, Mussolini é capturado por partisãos italianos. Mussolini é capturado, ele é fuzilado junto com a sua companheira e os dois são pendurados pelos pés na praça em Milão. E quando Hitler recebe essa notícia em 45, ele acaba decidindo que não será um troféu nas mãos dos seus aliados e ele se refugia num bunker junto com alguns dos seus membros mais próximos. E o Hitler decide se suicidar no dia 30 de abril de 1945 e ordena, a sua última ordem é que os corpos sejam queimados e que os corpos não caiam nas mãos dos soviéticos. Ele não queria que seu corpo caísse como troféu nas mãos, principalmente do Stalin, que era o seu rival ideológico. Ele não ia deixar cair um troféu na mão dos comunistas, certo? Então, a partir dessa ordem é cumprida, o poder é passado para o almirante alemão, o Karl Dönitz, e ele assina a rendição alemã no dia 3 de maio de 1945. Enquanto isso, os americanos lá na parte do Pacífico estavam conquistando arquipélagos, ilhas, libertando as áreas ocupadas pelos japoneses. E ao mesmo tempo as conferências de pós-guerra, de Potsdam e Yalta, são as duas grandes conferências, vão se determinar. A de Potsdam já se determina que você vai dividir a Alemanha em zonas de ocupação. E a conferência de Yalta, a grande questão que o próximo foi justamente trazer o Stalin e a União Soviética para ajudar a combater o Japão lá no Oriente. E o Stalin aceita esse pedido e ele invade a Manchúria ali no segundo semestre de 1945. E os japoneses, por sua vez, vão buscar formas de tentar recuar e garantir a sua sobrevivência enquanto potência. E os Estados Unidos já estavam desenvolvendo uma tecnologia nova, que era a bomba nuclear, a bomba atômica. Os americanos já estavam produzindo esta bomba para tentar jogar em Berlim. Só que a bomba não ficou pronta a tempo, os testes que estavam sendo feitos lá no deserto americano não ficou pronta essa bomba. E com uma forma de demonstrar força para a União Soviética, eles lançam os dois ataques para minimizar e destruir duas cidades japonesas, a cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki. Hiroshima vai ter um total de 80 mil mortes instantaneamente com a explosão da bomba, fora os milhares de feridos e aqueles que morreram dias mais tarde por conta dos ferimentos, no dia 6 de agosto de 1945, e no dia 9 de agosto de 1945 vai ser a vez da cidade de Nagasaki, com aproximadamente 75 mil mortos instantaneamente, e os feridos e a radiação que sobrou depois. E por que se fala que as bombas atômicas eram muito mais uma questão de mostrar poder para a União Soviética, mostrar que os Estados Unidos eram uma potência a ser temida, e não entra nessa narrativa de salvar vidas americanas ou de poupar o esforço, porque justamente eles, com o bombardeio convencional, com bombas incendiárias e bombas comuns, eles causaram muito mais dano em 1945 e mais mortes do que com as duas bombas atômicas. Então, a questão que se coloca é justamente utilizar as bombas como uma forma de dizer para a União Soviética: é irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ó, na tua cara. E que já começa a se anunciar a grande discussão da Guerra Fria, que vai começar logo na sequência. O Japão vai acabar se rendendo em 2 de setembro de 1945, ele assina a rendição para os Estados Unidos, uma rendição incondicional, e a situação ficou dessa forma. As grandes consequências da guerra. Muitos lugares que lutaram ao lado dos aliados, que eram ditaduras, como é o caso, por exemplo, do Brasil, tiveram a mudança de regime,
né? Porque não fazia nenhum sentido você lutar contra uma ditadura e continuar com uma ditadura no seu próprio país. Os impérios coloniais na Ásia e na África, da Inglaterra, da França, começaram a questionar essa estrutura. Olha, nós ajudamos vocês a libertarem os seus países de um ditador tirânico, de invasores totalitários. O que nós vamos fazer agora? Vamos continuar submissos a um país ditatorial e totalitário? Não, nós agora queremos ser independentes. Após a guerra também, você vai ter a divisão da Alemanha, conforme os acordos de 1945, em 4 zonas de influência. A zona americana, a zona francesa, que era uma parte mínima, a zona inglesa e a zona soviética, que depois, alguns meses depois, vão se tornar as duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Mas a gente vai falar disso quando a gente estiver falando de Guerra Fria. E outra grande consequência vai ser justamente a criação do Estado de Israel em 1948. Após a guerra, tanto os soviéticos como os americanos, eles descobriram os horrores e da perseguição dos judeus e das demais minorias, mas principalmente dos judeus. Então eles começaram a buscar um local onde pudesse se criar o Estado moderno, onde todos os judeus pudessem ir para lá e não terem perigo de serem exterminados se ocorresse de algum outro ditador antissemita subisse ao poder. A recém-nascida ONU vai criar o território do Estado de Israel dentro dos limites de uma antiga ocupação árabe, e aí que vão surgir os problemas em relação às disputas entre os israelenses e os palestinos que existem até hoje, principalmente mais a insatisfação territorial pelo Estado palestino nos dias atuais. Então basicamente é isso, gente. Dúvidas e desafios? Chama a Clio.